O que é manifestação baseada em neurociência? Se você está assistindo essa aula é porque você também se interessou pelo fato de que a ciência hoje em dia já explica um pouco mais sobre a lei da atração e sobre as técnicas de manifestação. É a prova que de fato a nossa mente é muito mais poderosa do que a gente imagina. Então vamos começar com a definição do que é manifestação. Seria transformar em realidade, materializar os seus sonhos e desejos. E a manifestação aqui ela é um pouquinho diferente da lei da atração, porque a lei da atração prega que você vai pensar de uma certa forma, vibrar numa certa frequência e então atrair aquilo que você quer. O termo manifestação implica que tem alguma ação envolvida por parte de quem está fazendo, de quem está querendo. Então, por esse conceito, a manifestação depende muito da gente, do que a gente faz para chegar onde a gente quer chegar. Eu sempre falo que 50% é a nossa parte e os outros 50% Deus ou o universo vão ajudar a gente para chegar lá. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que para manifestar não basta pensar positivo e assim você vai atrair aquilo que você quer. Porque a lei da atração existe sim, mas o buraco é muito mais embaixo do que os nossos pensamentos conscientes. Entender o seu sistema de crenças e padrões é a grande virada de chave para você começar a ter resultado nesse caminho. Então, quando a gente fala de crenças, as crenças que você tem sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as situações à sua volta, acabam determinando a forma como você interage com o mundo e vice-versa. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa se considera feia, ela vai reforçando essa ideia através da interação dela com as outras pessoas, porque ela já vai chegar nos lugares com uma linguagem corporal um pouquinho mais tímida, um pouquinho mais retraída, um pouquinho menos segura, e as pessoas vão perceber isso e não vão interagir com ela como se ela tivesse uma linguagem mais expansiva. Talvez não puxem papo, talvez ignorem a presença dela, talvez não deem muita atenção para ela. E aí ela vai entender que isso é porque ela é feia. Então ela vai reforçando a crença dela, sendo que na verdade ela só projetou isso para fora e acabou recebendo esse feedback de volta da situação. Então o nosso sistema de crenças determina como a gente vai se colocar no mundo, determina o que a gente acredita que é possível pra gente, o que a gente acredita que é capaz de fazer e o que a gente vai acabar recebendo de volta das pessoas e das situações. Vou dar outro exemplo. Se você cresceu escutando dos seus pais que dinheiro não nasce em árvore, que você tem que ralar muito para ser alguém na vida, nunca vai ser uma coisa leve ter sucesso. Ganhar dinheiro nunca vai ser uma coisa leve, sempre vai ser uma coisa dura, uma coisa com muito esforço, uma coisa difícil. E aí você vai ter crenças de escassez e vai estar sempre com essas crenças rodando ali, te impedindo de crescer, te impedindo de alcançar um sucesso ou fazendo com que você alcance, mas de uma forma muito dura, muito sofrida, com muito estresse, muita ansiedade. Então, quando você olha para a sua realidade hoje, você precisa entender quais são as crenças que te trouxeram até aqui. No que eu acredito para eu estar vivendo isso que eu estou vivendo agora? E o que eu preciso acreditar para chegar aonde eu quero chegar? Então, quais são as crenças que eu tenho hoje? Quais são as crenças que eu preciso ter para me tornar quem eu quero ser? E aí a gente usa a neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro de aprender coisas novas e de mudar, para reprogramar essas crenças e padrões. Você vai pegar tudo isso que o seu cérebro acreditou sobre você e que não faz mais sentido, e vai criar uma ideia diferente. Vai começar a acreditar em coisas diferentes sobre você mesmo, sobre o mundo à sua volta. E aí um passo muito importante é ter clareza de onde você quer chegar. Quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos. E quem é a versão de você que já vive tudo isso, que já experiencia tudo isso. Vamos aprofundar um pouquinho esse tema da reprogramação. A forma como a gente vê o mundo, ela nada mais é do que uma lente de contato, né? E cada um vai ter a sua. Essa lente vem carregada de julgamentos, de suposições, de experiências prévias que a gente vai projetando nas situações que a gente vive. E o que eu quero dizer com isso? Eu e você, a gente pode viver a mesma situação e interpretar de uma forma completamente diferente. Porque a forma como a gente interpreta, ela é baseada naquilo que a gente viveu, nas crenças que a gente tem, nas experiências que a gente teve. Se você tem algum complexo, por exemplo, de inferioridade ou de se sentir rejeitado, pode ser que você mande uma mensagem para alguém no WhatsApp e aquela pessoa demore muito para te responder e passe o dia inteiro te ignorando. A primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é, puxa, essa pessoa tá me ignorando. O que será que eu fiz pra ela? Será que ela tá brava comigo? Uma outra pessoa que receba a mesma mensagem e não tenha esse complexo de inferioridade, pode simplesmente não ligar pra isso ou pensar, puxa, ele deve estar cheio de trabalho hoje. Então percebe que é a mesma situação, cada um interpretou de uma forma. E essa interpretação vai desencadear uma série de pensamentos em você, por conta da forma como você interpretou, que vai reforçar uma crença que você já tem, de que você é inferior, de que você não pertence, de que você é rejeitado. Então pensa que durante a sua vida, desde que você nasceu, você foi absorvendo aprendizados e crenças
da forma como você foi criado, do que os seus pais acreditavam e falavam pra você, das situações que você vivenciou. E isso tudo foi te moldando, foi moldando o seu comportamento no mundo. Por isso que todas as pessoas, cada uma das pessoas é diferente entre si, acredita em coisas diferentes, se comporta de formas diferentes. E uma pessoa que tá vivendo a vida que você quer não é tão diferente assim de você. Ela simplesmente acredita em coisas que fazem com que ela chegue lá. E isso é possível pra você também, porque a ciência já mostra que a gente é capaz e que o nosso cérebro é possível de ser reprogramado. A neuroplasticidade está aí para provar isso. A gente é tão capaz de mudar, o nosso cérebro adulto é tão capaz de mudar quanto o cérebro de uma criança. E isso é muito poderoso. Porque se você criou a vida que você tem hoje com base nas coisas que você veio acreditando até aqui, você tem as rédeas na sua mão para criar uma vida diferente, acreditando em coisas diferentes, fazendo um trabalho de reprogramação nesses seus padrões limitantes. Então esse é um convite para você parar agora e começar a analisar suas crenças e entender se elas ainda fazem sentido para você hoje. Se você ainda quer viver com base nelas, especialmente se elas forem afirmações que te limitam, porque uma crença nada mais é do que um pensamento que foi pensado tantas vezes que nossa mente acreditou que era verdade. E a reprogramação acontece quando a gente consegue substituir esses pensamentos por pensamentos que digam que a gente é merecedor, que a gente é capaz, que a gente tem valor, que a gente vai conseguir tudo que a gente quiser. E aí o grande pulo do gato, o trabalho que a gente precisa fazer na ideia de manifestação é um trabalho de reprogramação interna dessas crenças e padrões. Identificar, observar e substituir, para parar de rodar num programa antigo e começar a rodar num programa que não te limite, que faça com que você tome as ações necessárias para chegar lá, que faça com que você haja apesar dos seus medos, que faça com que você dê os passos necessários, coloque os limites que você precisa. Tudo isso faz parte daquele seu 50% que eu falei no início dessa aula. E a gente tem que pensar que a reprogramação é quase que um trabalho diário. Existem ferramentas, meditações, práticas para te ajudarem a sair dessa inconsciência, a trazer tudo para a consciência, mas a mente ela sempre vai querer voltar para a zona de conforto. Ela sempre vai querer voltar para aquilo que ela já acreditava. Mesmo que não seja bom para você, é o que é conhecido. Então ela vai criar uma resistência muito grande para mudar. Por isso que você precisa ter ferramentas, práticas e, quem sabe, uma guiança para te ajudar a lidar com tudo isso. E mais ainda, uma ambiência que te apoie na concretização dos seus sonhos. Porque quando as pessoas acreditam que você é capaz, você consegue ficar ainda mais impulsionado para fazer o que precisa ser feito. Você consegue ir com medo mesmo. Você consegue tomar as ações necessárias para chegar onde você quer chegar. Então é muito importante que você considere quem está em volta de você. Você precisa se cercar de pessoas que acreditam nelas mesmas e que acreditam em você, que estão realizando os sonhos dela, te inspirando, mostrando para você que é possível para você também. Então para agora e pensa em quem são as pessoas com quem você mais convive. Essas pessoas estão num lugar de alto valor, onde elas te inspiram, onde elas acreditam nelas mesmas, onde elas te impulsionam, estão fazendo coisas que elas sonham, ou elas estão num lugar de pequenez, onde elas estão fazendo você também se sentir pequeno, se sentir inferior, se sentir mais ansioso, sentir que as coisas não são possíveis para você. Então você precisa começar a se rodear de pessoas que também estão nesse caminho. Até porque o nosso cérebro ele vai sincronizar com as ondas das pessoas que estão em volta da gente, ele vai querer pertencer àquele grupo. Se você está convivendo com grupos que não estão te levando para cima, seu cérebro automaticamente está fazendo você ir para baixo. E vamos desmistificar a ideia de que a gente não pode ter pensamentos negativos. Faz parte ter pensamentos negativos. Não é isso que vai determinar se você vai manifestar ou não. As crenças são muito mais potentes do que o pensamento consciente nesse caso. Então tá tudo bem se você tiver uma emoção ruim, se você tiver um pensamento negativo. O mais importante é você conseguir estar consciente disso. Observar se isso acontece o tempo todo, com muita frequência, ou se isso acontece de vez em quando e na maior parte do tempo você tá ali focado nas suas coisas, nas suas metas e presente com o que você tá fazendo. E aí existem ferramentas para você ficar mais presente, que eu coloco em todos os meus cursos. Meditações, respirações, práticas de yoga, outros exercícios, escrita, que são coisas que vão fazer você sair do automático, sair desse lugar de ficar só reproduzindo o padrão e voltar para a presença, para você poder observar o que está acontecendo e de fato criar uma mudança na sua vida. Então, regular o seu sistema nervoso para estar presente e ter consciência das suas crenças é o passo número 1. Recapitulando, a gente manifesta com base naquilo que a gente acredita, com base nas nossas crenças, e não de pensamentos aleatórios. Não basta você ter um pensamento positivo e achar que é isso que vai atrair a sua vida para você. Normalmente, as nossas crenças mais enraizadas vêm da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa criação, e a gente continua reproduzindo elas até hoje. E é isso que a gente precisa identificar para poder reprogramar através de exercícios, de meditações e de ferramentas, para que a gente possa criar crenças novas que vão impulsionar e levar a gente para onde a gente quer ir. E aí tem a parte da reprogramação consciente, que é quando você
age quando você enfrenta seus medos, coloca seus limites, faz exercício de reprogramação e por aí vai. E lembra que tudo que aparece na sua vida é um espelho daquilo que você precisa trabalhar em você. Então você vai atraindo pessoas e situações que vão te mostrar em que aspectos você ainda precisa se valorizar mais, em que aspectos você precisa colocar limites e onde você já está se valorizando também. Se você está tendo dinâmicas repetitivas no relacionamento ou no trabalho, então vai trocando de namorado, namorada e vai vivendo a mesma situação, os mesmos padrões, ou troca de trabalho e vive os mesmos padrões, tem alguma coisa para você aprender ali. E aí você precisa identificar qual é a sua crença que está co-criando essa situação, para você poder sair dela. Porque quando a gente fala de manifestação, de universo, de Deus, a intenção do universo nunca é te punir. Ele quer e Deus quer que você atinja os seus objetivos e que você seja feliz, que você seja realizado, que você seja próspero, que você seja pleno, que você contribua para o bem do mundo. Mas ele vai sempre refletir aquilo que você já pensa sobre você mesmo, para você poder trabalhar isso e crescer. Então esse autotrabalho é o ponto mais importante para você começar a chegar perto de onde estão as suas manifestações. Ser mais autêntico, ser mais quem você é, sem medo de mostrar quem você é, ter mais autoestima, ter mais confiança em si mesmo, enfrentar os seus medos. Tudo isso é o que vai te levar cada vez mais perto das suas manifestações. E como tudo na vida, é um processo profundo. Tem muitas áreas do cérebro que estão envolvidas nisso, muitas ferramentas e conceitos que podem ajudar a impulsionar esse processo. Então, quando a gente aprende a usar a rede de modo padrão a nosso favor, o sistema de ativação reticular a nosso favor, tudo isso contribui para que esse caminho seja muito mais leve, muito mais acessível. Mas eu espero que com essa aula você tenha tido um gostinho, uma pincelada do que é a manifestação e do poder que você tem dentro de você para transformar a sua vida naquilo que você quiser viver. Um beijo e até a próxima!